Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, de volta com esta oportunidade para falarmos um pouco da 12ª lição desse trimestre, que tem como tema a conduta do crente em relação à família. Nós temos estudado durante todo esse período o trimestre com o título A Igreja Eleita, selada pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Quero, nesta oportunidade, agradecer ao nosso pastor da ADVC, pastor Dinamécio Lima, que tem confiado a nós interagirmos com os irmãos acerca deste assunto tão importante que passa na escola bíblica. A lição de número 12, como já frisei, ela tem como tema muito importante para os nossos dias. São assuntos atualizados e que está passando durante todo esse período de 3 meses, o assunto que vem falar nesta lição sobre a conduta do crente em relação à família. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, como nós já observamos, já vimos, que todo esse trimestre está baseado na carta de Paulo aos Efésios, e nós já aprendemos em lições passadas que foi uma carta circular que Paulo endereçou aos irmãos Efésios, aos irmãos de Éfeso, e por ser circular, ela alcançou-nos, a todos nós, nesta oportunidade. A leitura bíblica em classe da lição de hoje se encontra em Efésios, capítulo de número 5, versículo 21 ao versículo 33. Depois do capítulo 6, versículo de 1 ao versículo 4. O textual da lição diz: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma carne. Observe que o textual, o texto maior da lição, ela vem mostrar ao homem e à mulher, no sentido de humanos, que deixará o homem a sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Está muito claro que Paulo ele está dizendo nesse versículo que deixará o homem, ou seja, sairá o homem ou a mulher da casa dos pais e se juntará à sua esposa ou ao seu esposo. Não está dando lugar para o abandono. Paulo não está dizendo abandonará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Deixará, por momento, sairá e construirá uma outra família. Foi isso que o apóstolo Paulo ele deixou muito claro em Efésios, capítulo 5, versículo de número 31. A verdade prática da lição diz: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Observe, Deus ele estabeleceu a família, a família é a principal instituição de Deus. Foi Deus quem instituiu, quem elaborou, deixou lá o modelo, o exemplo, para que daquele casal, Adão e Eva, todos os homens tivessem um modelo a seguir. Porque da família, que foi essa instituição feita por Deus, ela nasceria no futuro, a igreja. Então está aqui a forma, o modelo da família. O casamento é monogâmico, diz que o casamento de um homem e uma mulher, e não polígamo, onde existe em algumas culturas de um homem casar com várias mulheres ou uma mulher casar com vários homens, mas o modelo da família estabelecida por Deus é monogâmico. É também heterossexual, ou seja, um homem e uma mulher, e não dois homens nem duas mulheres, como a gente vê aí na desobediência dos homens que procuram aí inventar, construir uma outra forma de família, quando não é a original. Então, é monogâmico, é heterossexual e é indissolúvel, ou seja, o casamento é duradouro, é para durar até que a morte
o separe, não pode dissolver-se com o tempo, não é um contrato que alguém vai lá no cartório e firma, não. O casamento, por Deus, ele é indissolúvel. E a Bíblia é muito clara quando ela diz que até que a morte o separe. Então nós estamos vendo nessa lição o assunto sobre a família. É possível que você já tenha ouvido, né, e visto também muitos ensinamentos acerca de família, como família, quem estabeleceu, como se originou, o que se pensa hoje de família, o que se vê, se a família instituída lá atrás pelos patriarcas deve continuar, mas está aqui a Bíblia Sagrada de forma muito clara, ela vem mostrar que esse sistema de família, esse modelo de família, ele é indissolúvel, ele deve continuar, perpetuar, até que a morte, né, o separe um do outro. O relacionamento familiar é um projeto divino, né? Sabemos, né, que foi Deus quem estabeleceu, quem formou a família. A família é um projeto de Deus. Por isso, sendo um projeto de Deus, ela não pode ser alterada, não pode ser mexido, violado. A gente vê aí em algumas culturas, até mesmo aqui entre nós no Brasil, pessoas com interesses, né, pervertidos, e aí tentam desmanchar esse modelo de família. Mas a família é um modelo divino e não deve ser de forma nenhuma adulterado e violado. A conduta do crente com o marido, né? A lição de hoje é a conduta do crente na relação, na conduta familiar. Então, na família, né, até a própria Constituição brasileira, ela delega família como sendo homem, mulher e seus filhos. Aí está a família, copiado do modelo bíblico, do modelo patriarcal, do modelo dado por Deus. Então, nessa família, nesse modelo, existe o homem, a mulher e os filhos. E cada um tem a sua função na família. Observe que diante de Deus, homem e mulher têm o mesmo valor, porém com funções diferentes. Na família não pode ser de outra forma. O homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel e os filhos têm o seu papel. Seguindo assim, cada um assumindo a sua função, a família ela tende a crescer de forma sadia, né? E de forma perfeita e agradável. É dessa forma que Deus deseja que as famílias da terra, onde seria abençoada por Ele próprio, né, seria. Então, a conduta do crente como marido. Qual é a posição do marido na família? Deus, ele estabeleceu o homem como cabeça da família. Ora, eu disse, baseado na Bíblia, que o homem e mulher perante Deus têm o mesmo valor, porém com funções diferentes. E o homem, ele foi posto na família como cabeça da mulher. Ó, Deus, o comentarista ele deixa muito claro aqui, que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça da igreja e o homem a cabeça da mulher. Quando fala de cabeça, fala de liderança. É na cabeça que está o entendimento, a sabedoria. É a cabeça que rege todo o corpo. Então, na família, o homem, ele é o cabeça. Ele é o administrador. Ele é aquele que mantém, que protege, que lidera, sem contudo exagerar na sua administração. Ele é o cabeça, o administrador, o responsável, porém, tudo isso ele deve fazer com amor. Como a Bíblia diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, o papel do marido é de cabeça da igreja, da mulher. Cristo, cabeça da igreja, e o homem é o cabeça da mulher na questão de família. É possível que nós até conheçamos, não é? Onde existem famílias que, na questão financeira, na questão social,
a mulher tenha um emprego melhor do que o marido, receba melhor do que o marido, e aí haja conflitos, porque ela exerce essa posição, queira agora assumir a posição de marido, de chefe do lar, de a responsável pelo lar. A Bíblia não dá este direito. O homem, independente de que na sociedade ele tenha uma profissão, um status inferior à esposa, ele é o cabeça da esposa. A esposa é inferior ao marido nessa questão, né? O papel do marido como líder na família, né? A Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo, né? Como já expliquei, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja e o homem é a cabeça da mulher. Observe que o cabeça é aquele que lidera. A igreja é de Cristo e não Cristo é da igreja. Então veja que Cristo é o cabeça da igreja. É ele quem lidera. Ele disse, a minha igreja. E assim mesmo morreu por ela, se entregou por ela, mostrando o seu total amor por ela, né? De forma incondicional. Observe que o apóstolo João, ele diz que nós o amamos porque ele, Jesus, nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Assim foi Jesus. Ele amou a igreja sem que a igreja o amasse. Foi de forma condicional. O amor de Deus ao enviar Jesus foi de forma incondicional. Então, dessa mesma forma, o homem deve amar a sua esposa como a si mesmo, né? E o versículo de número 29 do capítulo 5 diz que porque ninguém nunca aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, do jeito que o homem não aborrece a sua carne, o seu próprio corpo, ele não deve aborrecer a sua esposa, mas deve amar como a si mesmo. Então, o cabeça da família é o homem. O amor como elemento primordial, né? Observe que o homem com essa autoridade dada por Deus, essa autoridade não é dada por chefe religioso nenhum, é Deus quem deu essa autoridade ao homem, de ele administrar sua família, mas ele tem que ter em si o amor, né? O amor como elemento primordial. Se ele tiver o amor, né, em evidência, ele não vai oprimir a esposa, não vai massacrar, não vai humilhar, nem menosprezar, não vai ser um opressor, um carrasco, um ditador, não. Ele vai ser um administrador com amor, né? Essa é a forma em que a Bíblia nos orienta. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja, né? E assim mesmo se entregou por ela. A consideração e a honra, dentre outras, tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, né? Essa forma harmoniosa entre o cônjuge, ela não deve ser só de forma pública, de forma a demonstrar às pessoas, mas ela deve ser também de forma mútua, íntima, né? Porque a gente observa que existem casais que no público é uma coisa, um com o outro, mas na intimidade é uma outra coisa. E não é isto o que a Bíblia ensina. Diz que nós devemos ter afeto e consideração e honra no público, de forma visível para os demais, para os vizinhos, para os familiares, para a própria igreja, e também na intimidade não devemos ser diferente. Então está aí o papel do marido na família. Ele é o cabeça da mulher. O segundo ponto da lição fala sobre a conduta da crente como esposa. E aí está uma outra parte da família, né, onde os dois se completam, de que
ela tem a sua função no seio familiar, né? E ela deve entender que ela é inferior ao marido, que ela deve se harmonizar porque ela foi dada ao marido, como diz lá em Gênesis, como ajudadora do homem, né? Deus o colocou ao lado para ajudar em harmonia um para com o outro. A mulher também, ela é comparada como a igreja de Cristo. Então, observe que ser comparada como a igreja de Cristo não é pouca coisa, não é uma mera comparação. Então, para tanto, para estar sendo dado esse exemplo de igualdade, a mulher ela deve exercer o seu papel como ajudadora, como inferior diante dos homens, no homem, na questão familiar. Observe que para os judeus a mulher ela era como objeto, né, que eles até vendiam, negociavam, e não era tratada como deveria. Para os gregos, a mulher era tida até como escrava, os seus maridos vendiam como se fosse escrava. E isto nunca foi da permissão de Deus. Deus nunca aceitou e nem instituiu isto. Deus coloca o homem e a mulher no pé de igualdade, porém com funções diferentes. Mas vem o Evangelho de Cristo e iguala a mulher com o homem. A mulher, na sociedade, ela tem o mesmo valor. Porém, a Bíblia é muito clara quando coloca a mulher no seu devido lugar, o homem no seu devido lugar e os filhos no seu devido lugar. Existem as feministas, os marxistas, né, que ignoram nós como cristãos, que nós somos uma relação opressora, onde o homem manda, o homem governa, quer colocar a mulher no pé de igualdade em todas as situações. Mas observe que o Evangelho colocou a mulher no mesmo patamar de igualdade com o homem, não como os judeus, não como os gregos, mas que a mulher e o homem, né, até porque dentro da Bíblia, servo e livre, judeu e grego, homem e mulher têm o mesmo valor. Porém, está muito claro na relação familiar que cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel para que a família ela funcione bem. A condição da mulher cristã, né, como falei na cultura judaica, a mulher ocupava um lugar secundário, né? A mulher não tinha prioridade, ela era tida como algo secundário. A reverência devida ao marido, né? A mulher deve reverenciar o marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca, né? Amor dado e amor recebido. Foi assim que Jesus mostrou o seu exemplo, amando a igreja. Ele primeiro amou a igreja e depois a igreja, reconhecendo isso, amor a Jesus, né? Ama a Deus, ama a Jesus. Então é uma reciprocidade de amor. Então não existe uma família estruturada, bem-sucedida, se não houver em cada membro dela o amor, né? O amor de uns para com os outros. Ah, mas essa família era bem-sucedida na sociedade, tem altos empregos, são muito bem conceituados. Não se refere a isto, se refere ao amor mútuo de um para com os outros, cada um considerando o espaço e se colocando na posição de cada um como deve ser. O terceiro ponto da lição vem falar sobre um outro membro da família, que é a conduta do crente como filhos. E observe, meus irmãos, que aí está um dos dilemas da sociedade, né? Sobre a criação de filhos. O homem e a mulher construiu a família e aí o que vem é a herança, né, deste casal, que é os filhos. E a Bíblia o coloca os filhos na sua posição. Não pode o pai querer fazer o papel do filho e nem o filho querer fazer o papel do pai. Né? Aos filhos, a Bíblia dá as seguintes instruções.
no capítulo 6 de Efésios, né, diz: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Observe que a Bíblia ela chama os filhos à responsabilidade, a honrar os pais, a ser obediente aos pais. A obediência ela pode até se limitar enquanto o filho ele vive na casa dos pais, enquanto os filhos estão dependentes dos pais. Mas a honra devida deve durar enquanto esse filho viver, né? Então, porque nessa obediência vem a recompensa de Deus, né? Obedecer pai e mãe, a Bíblia diz que são prolongados os dias de vida, para que te vá bem, né? São dois benefícios que nós temos nesse versículo de número 3. Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então está muito claro a função, a posição do filho no seio familiar. Mas tem aqui também uma recomendação aos pais, pai e mãe, na questão da educação dos filhos. A Bíblia não dá o direito de porque eu sou pai e a mãe, porque é isto, ter autoridade de fazer o que quiser com o filho. Não, a Bíblia coloca limite nos pais em certas questões. Diz aqui o versículo número 4: e vós, pais, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então, a criação dos pais aos filhos deve ser de forma ordeira, para não provocar a ira aos filhos. Observe que os filhos têm o dever e a obrigação, os pais também. Lá em Colossenses, Paulo ele escreve dizendo: olha, não provoquei a ira aos vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Então a recomendação é muito clara. Então é possível, meus irmãos, que nós tenhamos esses maus exemplos de pais exagerar na educação quanto aos filhos, de não ser dada de forma correta, e aí trazer a ira dos filhos para si. Trazer os filhos desanimados contra si. É possível ver filhos odiando os pais, estão desanimados quanto aos pais, porque em algum momento na administração os pais exageraram quanto a isso. Mas quando lemos a Bíblia, ela não deixa vácuo, ela não deixa brechas para que isso aconteça. É só observar as Sagradas Escrituras e ver que cada um tem a sua função e o seu papel diante dela. Provérbio, no capítulo de número 22, versículo 6, a Bíblia diz: olha, ensina a criança ou ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando ele envelhecer, ele não se esquecerá dele, né? Algumas traduções diz que ele não se desviará dele, mas na tradução mais atualizada diz que ele não se esquecerá dele. O filho pode até se desviar por algum motivo, por conta própria, por o livre-arbítrio que ele tem, mas ele nunca vai esquecer do ensinamento que teve dos seus pais. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Não tem idade para que isso seja cumprido. Os pais têm a sua obrigação de ensinar o caminho, de mostrar a realidade, de participar da formação intelectual, emocional, física, profissional dos filhos. É uma obrigação dos pais. E os filhos, por sua vez, acatar esses ensinamentos, receber de bom grado, obedecendo seus pais e honrando, crendo que os seus pais simplesmente estão querendo o melhor deles. Não pode, na família, é possível que até exista essas irregularidades de os filhos quererem exercer a função dos pais na família. É um erro, é um choque que se dá. Não pode.
essa instituição é sagrada. Deus instituiu, estabeleceu, elaborou e colocou cada membro no seu devido lugar. Fazendo assim, meus irmãos, esta família tende a ser uma família perfeita, como falei, e a igreja de Cristo, que depende da família, ela tende a ganhar com isso. Observe que a igreja é uma outra instituição feita por Deus e que esta instituição ela depende da família. Então, se tivermos uma família bem estruturada na palavra de Deus, no modelo cristão, no modelo patriarcal, no modelo cristão, nós vamos ter igrejas privilegiadas, igrejas fortes. Se por outro lado tivermos família desestruturada, consequentemente teremos igrejas problemáticas. Não é que se tivermos famílias perfeitas, não vamos ter problemas na igreja. Mas se a família for desregrada, com certeza muitos outros problemas que não deveriam existir no seio da igreja vai passar a existir, porque a família que constitui a igreja, ela está trazendo estes problemas. Então, meus irmãos, que Deus continue nos ajudando, nos dando a sua imensa graça, que tenhamos o entendimento de que na família nós temos o nosso papel e devemos exercer da melhor maneira possível e que Deus está atento aos nossos atos. Que sejamos homens, cabeça da mulher na família, mas sem ser aquele homem opressor, arrogante, aquele ditador. E que a mulher ela seja a ajudadora e reverencie o marido e cumpra a sua função. E que a mulher lembre-se que ela é um modelo da igreja de Cristo, onde Cristo é o cabeça da igreja. São essas a nossa palavra na lição de número 12, onde nós temos aprendido sobre a conduta do crente em relação à família. Agradeço a oportunidade e que Deus continue abençoando todos os irmãos em nome de Jesus.